O céu, inferno, justiça divina, segundo o Espiritismo. A gente, quando vai estudar e entender a questão tão delicada como essa, o céu e o inferno, porque muitas das vezes nós vamos pensar o que tem depois da morte. E esse pensar o que tem depois da morte é que vai fazer com que a gente comece a dar outros valores à vida, tão importantes para uma conduta ética e moral na nossa existência, assim entendemos, e a doutrina espírita nos explica dessa forma. Então, pela crença em o nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Pensar na vida presente, pensar somente neste momento que nós estamos vivendo, torna-se uma condição um pouco desfavorável ao nosso processo evolutivo. Porque se a gente pensa só aqui, se nós não tivermos alguma coisa que nos mude a consciência para termos mais ética, para termos mais condições de procurarmos entender os princípios que a vida nos oferece, a forma com que nós devemos procurar vivenciar da melhor forma possível a nossa existência, a gente começa a ter atitudes não menos dignas. Assim, a gente acredita que seja, porque a maioria das pessoas religiosas, eles tendem a ter um freio, um limite. Até aqui eu posso ir, daqui para frente eu tenho que me conter. Bom, então, logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que se não espera. Se eu não espero nada do futuro, como é que eu vou me preocupar com ele? Que tipo de futuro me preocupa? Apenas desta vida? Então eu quero me dar bem aqui, porque eu não espero nada depois. Eu só penso no aqui e agora. E o homem é um ser espiritual. E um dia, queira ou não, a consciência bate a porta e nos cobra o que fizeste. Esta é a grande preocupação que a doutrina espírita tem, que é de nos educar para uma manhã de luz, para uma manhã de realizações. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso antídoto ao egoísmo. E o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão. Aquilo que nós já comentamos um pouquinho antes, se eu não acredito que existe uma vida futura, não acredito que exista algo que eu tenha que prestar contas, eu começo a tomar determinadas atitudes que vai ser apenas para me beneficiar aqui. Mas muitas das vezes, quando eu quero me beneficiar aqui, se eu não pensar em daqui a 5, 10 anos, eu me complico também. Então nós temos que ver que a doutrina espírita ela nos mostra que nosso futuro não é só o futuro da próxima vida, é o futuro desta vida também. Em todas as nossas ações nós temos que pensar o que eu estou fazendo hoje tem uma consequência. E como será essa consequência para daqui a alguns anos? Desfrutemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo acaba, gozemos depressa porque não sabemos quanto tempo existiremos. Então a gente já pegou aqui nesses 2 pontos para continuar a nossa leitura. Então, veja bem, se a pessoa não acredita na vida futura, ele quer apenas desfrutar do que tem aqui agora. Fazer alguma coisa para o próximo? Qual o benefício que eu vou ter? Qual a recompensa que eu vou ter? Por que eu tenho que ser bom? Por que eu tenho que ser ético? Por que eu devo ser uma pessoa moralizada? Ele não espera nada do futuro. Mas tem algumas pessoas que agem melhorzinho porque ele acha que se ele for melhorzinho, Deus vai lhe oferecer algo mais, vai lhe oferecer algo diferente. Então é isso que nós temos que começar a entender, isso que nós temos que começar a pensar. Como nós vamos lidar com as situações adversas, com as situações favoráveis, se a gente não crer numa vida espiritual. Ainda consequente é esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é dos mais astutos. Aí aqui já traz uma complicação ainda maior, ainda mais complexa, ainda mais perigosa. Então nós temos que procurar entender que nós temos que caminhar sempre de uma forma ética, de uma forma mais moralizada, independente de religião, porque o nosso caráter é que tem em jogo, mas a religião vai nos mostrar que tem uma consequência das nossas ações. Se eu tomo uma ação negativa, se eu tomo uma ação menos digna, menos condigna, vai ter uma consequência, vai ter uma atitude, e isso lá na frente vai trazer para mim benefícios ou malefícios. Depende de como eu conseguir
lidar com essas adversidades, com essas situações. E se o respeito humano contém alguns seres, o que freio haverá para os que nada temem. Então, se nós estamos aqui, nós temos que procurar entender que para algumas pessoas existe um freio, que é o temor pela justiça divina, que é o temor a Deus. E se a pessoa não tem esse temor, não tem esse sentimento, de que forma ficaria então a vida das pessoas sem esse padrão de entendimento, esse padrão de raciocínio de que nós temos que respeitar algo mais, nós temos que ter um respeito por Deus, nós temos que ter um respeito por aqueles que estão conosco, por aqueles que estão em torno de nós. Se nós não procurarmos fazer isso, como nós vamos estar? De que forma nós vamos procurar nos entender, nos compreender? E principalmente o outro. De que forma nós vamos estar respeitando o outro? Então, o céu e o inferno, ele traz para a gente que se eu não ajo de uma forma muito ética, eu vou ter comportamentos estranhos ou comportamentos em desajuste e isso vai trazer para mim as consequências no futuro. E lembremos que o futuro não é só na outra vida, é também nesta vida. Acreditam estes últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos, e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio de a elas se esquivarem. Então a pessoa está tomando as atitudes, está agindo sem se preocupar com as consequências espirituais, apenas tentando se esquivar das leis humanas. Então, nós temos que estar sempre atentos, temos que estar sempre vigilantes, para que a gente tenha condições de discernir a forma com que nós estamos gerenciando a nossa vida. Tem gente que não gosta muito de ouvir isso, mas é o que nós temos que fazer. Como eu estou gerenciando a minha vida? Se eu estou gerenciando a minha vida para o bem, tranquilo. Se eu não estou gerenciando a minha vida para o bem, tem consequências. Se a doutrina insensata e antissocial é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Então, o niilismo aqui é tudo sofrimento, aqui é tudo muito ruim, então é você antissocial, você insensato, vou tomar uma série de atitudes desagradáveis e não importa com como eu vou estar lidando, porque eu quero me dar bem. Infelizmente, tem pessoas que pensam assim. Mas que bom que o número delas já tem diminuído bastante, porque alguns já pensam que existe um limite, que existe uma relação, que existe um Deus que gerencia nossas vidas, que orienta nossos destinos e nossos caminhos. Aí é importante nós lembrarmos que os verdadeiros laços sociais se baseiam na fraternidade e na compaixão. Nós temos que botar isso sempre em mente. É sempre bom compreender que o céu e o inferno nos mostra o estatuto da consciência. Estudá-lo pode significar para alguns evitar séculos de sofrimento no além. Para outros, pode ser o despertar de uma nova vida cheia de luz, de esperança e de fraternidade. Depende de como você vai conduzir sua vida. O céu e o inferno é aquilo que nós carregamos no nosso coração. E lembre-se, a nossa consciência dita as regras da nossa vida no mundo espiritual. Se nós lá não tomamos todas as providências compatíveis e condizentes com a nossa postura e posição evolutiva, nós vamos cair, nós vamos nos prejudicar, nós vamos nos ferir. O céu e o inferno, justiça divina, segundo o Espiritismo, a gente, quando vai estudar e entender a questão tão delicada como essa, o céu e o inferno, porque muitas das vezes nós vamos pensar o que tem depois da morte. E esse pensar o que tem depois da morte é que vai fazer com que a gente comece a dar outros valores à vida, tão importantes para uma conduta ética e moral na nossa existência, assim entendemos, e a doutrina espírita nos explica dessa forma. Então, pela crença em um nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Pensar na vida presente, pensar somente neste momento que nós estamos vivendo, torna-se uma condição um pouco desfavorável ao nosso processo evolutivo. Porque se a gente pensa só aqui,
se nós não tivermos uma consciência, ou alguma coisa que nos mude a consciência para termos mais ética, para termos mais condições de procurarmos entender os princípios que a vida nos oferece, a forma com que nós devemos procurar vivenciar da melhor forma possível a nossa existência, a gente começa a ter atitudes não menos dignas. Assim, a gente acredita que seja, porque a maioria das pessoas religiosas, eles tendem a ter um freio, um limite. Até aqui eu posso ir, daqui para frente eu tenho que me conter. Bom, então, logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que se não espera. Se eu não espero nada do futuro, como é que eu vou me preocupar com ele? Que tipo de futuro me preocupa? Apenas desta vida? Então eu quero me dar bem aqui, porque eu não espero nada depois. Eu só penso no aqui e agora. E o homem é um ser espiritual. E um dia, queira ou não, a consciência bate a porta e nos cobra o que fizeste. Esta é a grande preocupação que a doutrina espírita tem, que é de nos educar para uma manhã de luz, para uma manhã de realizações. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso antídoto ao egoísmo. E o incrédulo é consequentemente, ou melhor, o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão. Aquilo que nós já comentamos um pouquinho antes, se eu não acredito que existe uma vida futura, não acredito que exista algo que eu tenha que prestar contas, eu começo a tomar determinadas atitudes que vai ser apenas para me beneficiar aqui. Mas muitas das vezes, quando eu quero me beneficiar aqui, se eu não pensar em daqui a 5, 10 anos, eu me complico também. Então nós temos que ver que a doutrina espírita ela nos mostra que nosso futuro não é só o futuro da próxima vida, é o futuro desta vida também. Em todas as nossas ações nós temos que pensar o que eu estou fazendo hoje tem uma consequência. E como será essa consequência para daqui a alguns anos? Desfrutemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo acaba, gozemos depressa porque não sabemos quanto tempo existiremos. Então a gente já pegou aqui nesses 2 pontos para continuar a nossa leitura. Então, veja bem, se a pessoa não acredita na vida futura, ele quer apenas desfrutar do que tem aqui agora. Fazer alguma coisa para o próximo? Qual o benefício que eu vou ter? Qual a recompensa que eu vou ter? Por que eu tenho que ser bom? Por que eu tenho que ser ético? Por que eu devo ser uma pessoa moralizada? Ele não espera nada do futuro. Mas tem algumas pessoas que agem melhorzinho porque ele acha que se ele for melhorzinho, Deus vai lhe oferecer algo mais, vai lhe oferecer algo diferente. Então é isso que nós temos que começar a entender, isso que nós temos que começar a pensar. Como nós vamos lidar com as situações adversas, com as situações favoráveis, se a gente não crer numa vida espiritual. Ainda consequente é esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é dos mais astutos. Aí aqui já traz uma complicação ainda maior, ainda mais complexa, ainda mais perigosa. Então nós temos que procurar entender que nós temos que caminhar sempre de uma forma ética, de uma forma mais moralizada, independente de religião, porque o nosso caráter é que tem jogo, mas a religião vai nos mostrar que tem uma consequência das nossas ações. Se eu tomo uma ação negativa, se eu tomo uma ação menos digna, menos condigna, vai ter uma consequência, vai ter uma atitude, e isso lá na frente vai trazer para mim benefícios ou malefícios. Depende de como eu conseguir lidar com essas adversidades, com essas situações. E se o respeito humano contém alguns seres, que freio haverá para os que nada temem. Então, se nós estamos aqui, nós temos que procurar entender que para algumas pessoas existe um freio, que é o temor pela justiça divina, que é o temor a Deus. E se a pessoa não tem esse temor, não tem esse sentimento, de que forma ficaria então a vida das pessoas sem esse padrão de entendimento, esse padrão de raciocínio de que
Nós temos que respeitar algo mais, nós temos que ter um respeito por Deus, nós temos que ter um respeito por aqueles que estão conosco, por aqueles que estão em torno de nós. Se nós não procurarmos fazer isso, como nós vamos estar? De que forma nós vamos procurar nos entender, nos compreender? E principalmente o outro. De que forma nós vamos estar respeitando o outro? Então, o céu e o inferno, ele traz para a gente que se eu não ajo de uma forma muito ética, eu vou ter comportamentos estranhos ou comportamentos em desajuste e isso vai trazer para mim as consequências no futuro. E lembremos que o futuro não é só na outra vida, é também nesta vida. Acreditam estes últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos, e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio de a elas se esquivarem. Então a pessoa está tomando as atitudes, está agindo sem se preocupar com as consequências espirituais, apenas tentando se esquivar das leis humanas. Então, nós temos que estar sempre atentos, temos que estar sempre vigilantes, para que a gente tenha condições de discernir a forma com que nós estamos gerenciando a nossa vida. Tem gente que não gosta muito de ouvir isso, mas é o que nós temos que fazer. Como eu estou gerenciando a minha vida? Se eu estou gerenciando a minha vida para o bem, tranquilo. Se eu não estou gerenciando a minha vida para o bem, tem consequências. Se a doutrina insensata e antissocial é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Então, o niilismo aqui é tudo sofrimento, aqui é tudo muito ruim, então é você antissocial, você insensato, vou tomar uma série de atitudes desagradáveis e não importa com como eu vou estar lidando, porque eu quero me dar bem. Infelizmente, tem pessoas que pensam assim. Mas que bom que o número delas já tem diminuído bastante, porque alguns já pensam que existe um limite, que existe uma relação, que existe um Deus que gerencia nossas vidas, que orienta nossos destinos e nossos caminhos. Aí é importante nós lembrarmos que os verdadeiros laços sociais se baseiam na fraternidade e na compaixão. Nós temos que botar isso sempre em mente. É sempre bom compreender que o céu e o inferno nos mostra o estatuto da consciência. Estudá-lo pode significar para alguns evitar séculos de sofrimento no além. Para outros, pode ser o despertar de uma nova vida cheia de luz, de esperança e de fraternidade. Depende de como você vai conduzir sua vida. O céu e o inferno é aquilo que nós carregamos no nosso coração. E lembre-se, a nossa consciência dita as regras da nossa vida no mundo espiritual. Se nós lá não tomamos todas as providências compatíveis e condizentes com a nossa postura e posição evolutiva, nós vamos cair, nós vamos nos prejudicar, nós vamos nos ferir. Meus irmãos, mais uma vez a gente está aqui continuando o nosso estudo do livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 1, o porvir e o nada. Então, suponhamos que por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que em 8 dias, um mês ou um ano será aniquilado, que nenhum só indivíduo lhe sobreviverá. Como em sua existência não sobreviverá nenhum só traço. Que fará esse povo, condenado, aguardando o extermínio? São questões que o Kardec coloca para nós, importante para a gente parar para refletir. A doutrina espírita traz para nós um conjunto de dados, um conjunto de oportunidades de raciocínio, importante para que nós possamos pensar o que estamos fazendo, como estamos fazendo e quais as consequências do que estamos fazendo. Portanto, o nosso amanhã será de paz, de luz, de fraternidade, se soubermos aproveitar bem aquilo que nós temos que fazer hoje. Mas será um pouco complicado se nós não soubermos aproveitar bem aquilo que nós temos que fazer hoje. E é por isso que nós estamos aqui caminhando dentro das nossas possibilidades, procurando raciocinar sobre as consequências de uma vida futura, sobre as consequências de uma vida no plano espiritual e sobre as consequências de uma reencarnação após essa vida no plano espiritual. Então nós temos a vida futura que se subdivide em 2 partes.
aquela que está no plano espiritual e aquela que vai vir subsequente a ela, a reencarnação. Tudo isso tem como consequência a partir do momento que nós tomamos as nossas atitudes nesta vida. E é por isso que nós temos então que fazer o possível para procurarmos entender como nós estamos agindo, de que forma nós estamos construindo o nosso amanhã. E é essa reflexão que nós temos que fazer. Se você não acredita em nada, o que você faria diante de uma situação dessa? Aí vai fazer os questionamentos. Trabalhará pela causa do seu progresso, da sua instrução? Entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Submeter-se-á a qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, mesmo a paterna? Se você não acredita que existe vida futura, se você não acredita em nada depois da morte, se sabe que vai ser aniquilado, o que você vai fazer? Esse é o questionamento que ele faz, que se você não tem esperança de uma vida melhor, você não procura fazer também nada de melhor. Haverá para ele, nessa emergência, qualquer dever? Numa situação como essa, e ele vai dar um exemplo a seguir, de uma situação, como que você vai se portar? Como que a pessoa vai se portar diante de uma situação de saber que tudo será exterminado em pouco tempo? Certo que não. Pois bem, o que se não dá coletivamente, a doutrina do niilismo realiza todos os dias, isoladamente e individualmente. Então, as pessoas, no caso, conforme ele está mostrando aqui, não vai tomar uma atitude de procurar fazer algo bom, de procurar se instruir, de procurar se aperfeiçoar, de corrigir-se, porque ele não acredita em nada depois da morte. Então, a doutrina do niilismo, já que ela não realiza isso coletivamente, ela realiza individualmente, isoladamente, com pessoas que não acreditam em nada e tomam atitudes proporcionais àquilo que ele acredita ou que ele deixa de acreditar. E isso faz com que as pessoas tenham as suas devidas consequências. E é por isso que nós temos então que parar para pensar e pararmos para refletir. Vamos continuar nossas reflexões. E, se as consequências não são desastrosas, tanto quanto poderiam ser, em primeiro lugar, porque a maioria dos incrédulos há mais jactância que verdadeira incredulidade, mais dúvida que convicção, possuindo eles mais medo do nada do que pretendem aparentar. O qualificativo de espíritos fortes lisonjeia-lhe a vaidade e o amor próprio. Então, na realidade, as pessoas que professam niilismo, falam que não acreditam em nada, que não vai acreditar em mais nada, que não existe nada, na realidade, ele está colocando que um ponto de vista, mas sem muita convicção, tem aquela jaquetância, aquela aparência de força, aquela aparência de que tudo é real, mas não é. Então, as atitudes que as pessoas tomam, as ações que elas tomam, portanto, não vão ser tão proporcionais à sua forma de crer, da forma que ele diz que crer, mas sim da forma com que ele tem intimamente nas suas ideias. Ou seja, e se tiver algo mais? Se tiver algo mais, eu devo agir de uma forma contrária ao que agiria se eu não acredito em nada. E isso faz uma grande diferença a todo momento na nossa existência. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos se contam por ínfima minoria e sentem a seu pesar os ascendentes da opinião contrária, mantidos por uma força material. Então, todos nós vamos querer ter o máximo de cuidado com a nossa alma. Isso é o que a maioria das pessoas pensam, agem e fazem. Um grupo muito pequeno não pensa na alma, não pensa nas consequências dos seus atos, não pensa nas consequências das suas atitudes, agem. Mas todos nós temos as nossas consequências, nossas ações, temos os nossos pontos de vista e, principalmente, as nossas dúvidas, os nossos medos e as nossas verdadeiras convicções de que existe um mundo espiritual, de que existe uma vida além do túmulo. Essa prevalece sempre. Então, como a minoria que diz acreditar realmente não acredita, quando diante de uma situação adversa, as pessoas começam a pensar diferentemente. Torne-se, não obstante, absoluta incredulidade da maioria,
e a sociedade estará em dissolução. E isso é muito complicado. Quanto mais número de incrédulos, quanto mais pessoas não acreditam nas consequências das leis morais, das leis espirituais, mais consequências desagradáveis aparecem dentro da sociedade, aparecem junto com os seres humanos. E nós então temos que começar a pensar, a difundir e a trabalhar para que todos nós possamos entender a vida pelo prisma espírita, ou seja, a vida uma eterna continuidade. Portanto, devemos procurar trabalhar intimamente por nos aperfeiçoarmos, por nos melhorarmos, por nos fazermos pessoas melhores. Eis o que tende à propagação da doutrina nihilista. Então, o nihilismo é o ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há sequer qualquer sentido ou utilidade na existência. Então, à medida que as pessoas começam a pensar que não tem sentido, que não tinha nem utilidade a existência, óbvio que eles vão tomar atitudes e ações compatíveis com aquela crença. Mas todos nós precisamos, então, entender que tem uma finalidade de nossa existência. Tem uma possibilidade. Nós temos um compromisso conosco mesmo, com a nossa alma, de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos e de estarmos melhores. Então, esses pontos de vista que as pessoas tentam a desfazer dos valores tradicionais, tentam fazer com que isso não exista, que isso não tenha base, que isso não faz sentido, graças a Deus, são para poucos, mas esses poucos às vezes dão trabalho. E aqui o Kardec vai trazer, a partir desse número 11, desse 1zinho ali, vai trazer a explicação de um fato conhecido por ele. Um moço de 18 anos, afetado de uma enfermidade no coração, foi declarado incurável. A ciência havia dito, pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não irá além. Sabendo, o moço para logo abandonou os estudos e entregou-se a excesso de todo gênero. Quando se lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, respondia: que me importa? Se não tenho mais de 2 anos de vida, de que me serviria fatigar o espírito? Gozo o pouco que me resta e quero divertir-me até o fim. Eis a consequência lógica do nihilismo. Então, filosoficamente, nós estamos vendo que o nihilismo, aquela ideia de que não existe mais nada, que é só a vida material, então, por ser só a vida material, esse nihilismo leva as pessoas a tomarem uma atitude totalmente desregrada e perigosa. Agora, nós vamos filosofar sobre a questão de como, ou fazer uma reflexão de como seria se ele tivesse a ideia de que a vida continua. Então Kardec diz assim: se este moço for espírita, teria dito: a morte só destruirá o corpo que deixarei como fato usado, mas o meu espírito viverá. Serei, na vida futura, aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida, do que nela puder adquirir em qualidades morais e intelectuais. Nada perderei, porque será outro tanto de ganho para o meu adiantamento. Toda imperfeição de que me livrar será um passo a mais para a felicidade. Então, quando você começa a perceber que existe a vida futura, você já entende que existe a vida futura, você entende que você tem que se preparar para entrar nessa vida espiritual, tanto melhor quanto possível, e entrar na próxima vida física, tanto melhor quanto possível. É uma condição lógica. Então, nós temos que estar constantemente procurando nos corrigir, constantemente buscando nos aperfeiçoar, constantemente buscando sermos melhores para que o amanhã seja de luz, de fraternidade e de paz. Todos nós aqui estamos para nos aperfeiçoarmos. Todos nós aqui estamos para procurarmos estar melhor, nos aproximar dos bons espíritos, dos espíritos perfeitos e assim sucessivamente, até que um dia sejamos espíritos felizes no caminhar dos séculos e dos milênios. É o nosso objetivo, porque acreditamos na vida espiritual. É nosso objetivo porque nós acreditamos que temos um espírito preso ao nosso corpo
E na realidade nós somos essa essência espiritual que continuará viva, que continuará caminhando para as próximas etapas da eternidade. A minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou inutilidade da presente existência. É, portanto, de meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo que possa destruir-me as forças. Qual dessas doutrinas é preferível? Então, à medida que eu entendo que a minha felicidade no futuro, ou a minha infelicidade no futuro, será exatamente da utilidade que eu der ao meu tempo presente, então eu vou procurar trabalhar na minha conquista íntima, no meu aperfeiçoamento, na minha melhoria, para que o amanhã seja resplandecente de luz, de realizações para o meu espírito. Portanto, precisamos trabalhar intimamente para realizarmos o melhor possível para a nossa espiritualidade, para que cresçamos como espírito. Essa é, no entender espírita, a melhor opção. Porque quando a gente for ver lá na frente os espíritos felizes e infelizes, os espíritos sofredores, os espíritos maus, nós vamos entender pelos fatos das comunicações mediúnicas que a vida continua, a vida espiritual existe e a reencarnação é a certeza absoluta para todos aqueles espíritos. Agora, as condições que eles irão reencarnar é que farão as grandes diferenças. E cada um de nós plantará a semente para construir e edificar um novo amanhã. Fossem, porém, quais fossem as suas consequências, uma vez que se impusesse como verdadeira, seria preciso aceitá-la, e nem sistemas contrários, nem ideia dos males resultantes poderiam obstar-lhe a existência. Forçoso é dizer que, a despeito dos melhores esforços da religião, o cepticismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno dia a dia. Portanto, nesse aspecto que Kardec está trazendo aqui para nós, se eu tento empurrar para as pessoas um ponto de vista como verdadeiro, eu serei responsabilizado por esse ponto de vista que eu estou impondo à pessoa. Porque nós não podemos impor um ponto de vista à pessoa. Nós temos que fazer com que ela entenda a necessidade de ser melhor, entenda a necessidade de se aperfeiçoar, entenda a necessidade de trabalhar-se intimamente para ser uma pessoa melhor e para que construa o melhor possível no mundo ao seu derredor. E no exemplo que ele disse, desse rapaz, num período de 2 anos, não poderia achar um tratamento para ele resolver o problema? No caso de uma sociedade que está fadada à destruição, eles não poderiam reverter isso por outros meios, por outros caminhos? Porque não existe uma fatalidade determinada para um destino fixo. Existe um conjunto de ações e reações que se somam constantemente e se interagem para que aquilo aconteça. Logicamente que o fato aqui é um fato hipotético para que nós pudéssemos pensar sobre eles. Mas, e aí ele coloca, antes disso aqui, importante a gente lembrar aqui, a maioria das religiões não conseguem esclarecer as pessoas da necessidade da fé raciocinada. A necessidade da fé que mostra-nos nós somos filhos de Deus. Mas por isso mesmo nós somos responsáveis por nossas ações, nossas atitudes ao longo da nossa caminhada. Vamos refletir, vamos procurar nos aperfeiçoar para crescermos e chegarmos a Deus. Mas se a religião se mostra impotente para assustar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa na luta. Se, por outro lado, a religião se condenasse à imobilidade, estaria, em dado tempo, dissolvida. Então ele coloca para a religião que a religião tem que ser progressista. A religião tem que ser adaptada, sem perder a sua essência, mas adaptada à necessidade dos questionamentos do jovem naquele momento. Se nós acharmos que nossa sociedade está bem do jeito que está tranquila do jeito que está, pode continuar caminhando do jeito que está, sem fazermos as devidas reflexões, sem procurarmos ter o devido compromisso conosco mesmo, nós então teremos as condições adversas. Mas se nós procurarmos agir de forma condizente, compatível e coerente com as nossas necessidades, então estaremos agindo na construção de um mundo melhor. O que lhe falta neste século de positivismo
em que se procura compreender antes de crer, é, sem dúvida, a sanção de suas doutrinas por fatos positivos, assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência. Dizendo ela ser branco o que os fatos dizem ser negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. Então, muitas das vezes as pessoas tentam adotar uma posição positivista, mas essa posição muitas das vezes é frágil, fraca, não se sustenta por muito tempo. E aí todos nós temos que parar para pensar nas ações que nós estamos tomando, nas consequências dessas ações que estamos tomando, para ver se elas são compatíveis com as nossas realizações de uma manhã de luz. Então todas as doutrinas que demonstram os lados positivos, muitas das vezes elas não têm como provar para as pessoas aquilo que elas falam. E a doutrina espírita tem a clareza de nos mostrar isso é desse jeito, por causa dessa situação aqui. Nós temos os fatos. E aí a pessoa vai chegar à conclusão de que ela tem que tomar a sua ação mais compatível. Logicamente que todas as religiões são boas. Todas as religiões são boas, desde que elas levem os homens a se tornarem melhores. Então, a partir desse momento que as pessoas procuram se melhorar, se aperfeiçoar, porque estão dentro dessa ou daquela religião, essa religião é uma religião boa. E já basta aquela pessoa. Porque se ela quer saber mais informação, ela vai procurar outra religião que lhe dê outras informações, que lhe dê mais substancialidade, que lhe dê mais dados palpáveis. E assim, raciocinando sobre cada etapa do processo de desenvolvimento da espiritualidade no mundo, nós vamos passar para o tópico 4. O céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 1, o porvir e o nada. É nestas circunstâncias que o Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade. Não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Para muitos, é mais um ponto de incredulidade. Para outros, é o ponto de convicção. Para outro grupo ainda, apenas a filosofia espírita já basta para esclarecer novos horizontes. Cada um de nós damos valor a um tópico que a doutrina espírita traz, até que um dia todos nós tenhamos como meta, como padrão, entendermos as realizações íntimas de cada um. Entendermos que nós temos que caminhar para Deus naturalmente, colocando os valores da alma acima de tudo. E com isso, construindo um mundo melhor cada vez mais. Meus irmãos, minhas irmãs, entendam. A circunstância que o Espiritismo nos traz, todo o seu conjunto de filosofia que nos mostra as consequências de cada um de nossos atos, a forma com que nós devemos agir para estarmos realmente melhores amanhã, fará a grande diferença para um mundo de luz que todos nós deveremos ter em nossos corações. Todos somos livres na escolha das nossas crenças. Podemos crer em alguma coisa ou em nada crer. Mas aquele que procura fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente da sua posição, semeiam na sociedade germes de perturbação e dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. Meus irmãos, minhas irmãs, todo cuidado é pouco. Estamos diante de um mundo que entra num processo regenerativo. A Terra entrará numa condição onde somente os bons espíritos terão espaço na Terra. Lógico que isso vai levar alguns anos, talvez alguns séculos, mas nós temos que começar a nos preparar hoje. O futuro começa hoje. E se nós não começarmos hoje, às vezes será tarde demais para começarmos. É dentro desse raciocínio, dentro desse ponto de vista que nós devemos procurar agir, procurar construir,
para que nosso amanhã seja de luz, de paz e de responsabilidade e bênçãos. Porque responsabilidade nós temos a todo momento. Mas as bênçãos do amor vai trazer sempre para nós a força que nos conduz, as grandes realizações da alma humana, as grandes realizações do nosso espírito. E o amanhã depende de hoje, e o hoje depende do ontem. Aquilo que nós fizemos em vidas passadas refletem, ao longo desta vida. Aquilo que passamos no plano espiritual refletem ao longo desta vida. Então, procuremos estar melhores. Procuremos estar em construção de um mundo melhor para o nosso amanhã. Isso já nos dará condições de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos e, logicamente, de sermos alguém no mundo espiritual e na próxima existência que está com a consciência mais leve, com a noção dos seus deveres bem cumpridos, e todos nós estaremos então construindo um amanhã de paz, de fraternidade e de luz. Comecemos. Empenhemos-nos primeiramente em esclarecer os jovens, aclarar a mente dos jovens, e depois, ao demais, as coisas virão. Todos os instantes, Deus está nos convidando a darmos os passos necessários ao nosso processo evolutivo, às nossas realizações de um futuro de paz, de esperança e de amor. O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, capítulo 1, o Porvir e o Nada. Há uma doutrina que se defende da pecha de materialista, porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria e da absorção do todo no todo universal. Então existe uma partícula inteligente, mas morreu, vai encaixar lá num pedacinho do céu, vai ficar lá grudado. Também não muda muita coisa, no meu ponto de vista. Segundo esta doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio, que constitui sua alma, e dá-lhe vida inteligente e sentimento. Logicamente, que nós trazemos o fluido vital. Esse fluido vital, retirado desse reservatório da natureza e do universo, do mundo espiritual, vem nos fortalecer e alimentar nossa alma de uma energia que nos leva a estar melhores, que nos leva a estar em condições de enfrentarmos as nossas adversidades. Mas essa energia é uma energia que nós tomamos emprestado para constituir nosso perispírito, para nos fortalecer e proporcionar a ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Fora isso, não dá para tentar aceitar os que vêm depois. Logicamente que a gente respeita quem aceita, mas nós temos que procurar ver aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Pela morte, esta alma volta ao foco comum e perde-se no infinito qual gota d'água no oceano. Após a morte, nós entendemos que o espírito volta para o mundo espiritual. E como esse mundo espiritual é enorme, é como se fosse uma gota d'água no oceano mesmo. Só que ele tem e mantém a sua individualidade. Diferente nessas pessoas que acreditam que ele se perderá no nada e a sua individualidade não terá como sobreviver, não terá como dar continuidade à sua vida, à sua existência. Incontestavelmente, esta doutrina é um passo adiantado sobre o puro materialismo, visto como admite alguma coisa quando este nada admite, o materialismo no caso. As consequências, porém, são exatamente as mesmas. Então, se você não admite o nada, você não vai ter. Para que você vai ser bom aqui? E se você admite chegar no plano espiritual, entrar num buraquinho de onde você saiu e ficar, também não muda muita coisa. Mas é melhor do que não acreditar nada, já é um grande passo. E nós explicamos aqui como que essas pessoas podem estar também expressando quando ele diz que não existe, que vai voltar para o todo universal, o espírito também volta para o todo universal, o mundo dos espíritos. E como o mundo dos espíritos é muito vasto, é como se ele fosse uma gota. Mas nós somos mais do que isso. Ser o homem imerso em o nada ou no reservatório comum é para ele a mesma coisa. Aniquilado ou perdendo a sua individualidade, é como se não estivesse.
como se não existisse as relações sociais, nem por isso deixam de romper-se para sempre. De todo jeito, estando ele, voltando para esse lugar comum, onde ele ficará ocupando o seu espaço de onde ele saiu, ou se você não existe mais, você vai deixar de existir, de todo jeito, perdeu a individualidade, de todo jeito, perdeu a possibilidade de conexão com seus entes queridos. E a doutrina espírita ensina-nos que a vida continua, e a gente tem vastos exemplos disso nas reuniões mediúnicas. A vida continua, e a vida traz para nós as consequências dos nossos atos, e traz para nós também os benefícios dos nossos atos. O que lhe é essencial é a preservação do seu eu. Sem este, que lhe importa ou não subsistir. Então nós temos que procurar entender que nós temos que valorizar a existência do nosso eu individual. Nós, como seres humanos, nós temos que procurar, então, ver como nós estamos agindo, de que forma nós estamos nos interagindo uns com os outros, para que a gente, então, esteja em condições melhores. Façamos, pois, usando todos os nossos recursos íntimos, para que a gente nos torne sempre pessoas melhores. Que a gente procure sempre se aperfeiçoar, para que o amanhã nos acolha no mar de bênçãos. O futuro afigura-se-lhe sempre nulo, e a vida presente é a única coisa que o interessa e preocupa. Então, para essas pessoas, eles querem o aqui e agora. Não faz sentido algo mais, porque tudo vai se acabar. Mas para nós que já entendemos que tudo continua, que tudo é um eterno pulsar de vida, nós estamos sempre buscando esse futuro que nos ampara, esse futuro que nos impulsiona para um mundo melhor. Sob o ponto de vista das consequências morais, esta doutrina é, pois, tão insensata, tão desesperadora, tão subversiva, como o materialismo propriamente dito. Então, se nós acharmos e quisermos impor para a nossa própria consciência determinadas atitudes, nós vamos arcar com as consequências, principalmente as consequências morais daquilo que nós fizermos, daquilo que nós falarmos. Então vamos abandonar a insensatez, vamos procurar nos unir em prol de estudar a doutrina, de fazermos o bem, de colocarmos aquilo que Kardec trouxe para nós. Um tijolinho do bem constantemente, para que nos se fortaleça, para que preserve o edifício da caridade, o edifício do amor mútuo uns pelos outros, que nós já colocamos em prática. Ou melhor, que já começamos a colocar em prática, que na próxima existência fica mais fácil esta realização. O céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo, o porvir e o nada. Pode-se, além disso, fazer esta objeção. Todas as gotas d'água tomadas ao oceano se assemelham e possuem idêntica propriedade como partes de um mesmo todo. Por que, pois, as almas tomadas do grande oceano da inteligência universal tão pouco se assemelham? Porque o gênio e a estupidez, as mais sublimes virtudes e os vícios mais ignóbeis. E aí Kardec então faz esse questionamento que é cabal. Se saiu do oceano da inteligência universal, saiu uma partícula daquela alma para integrar um corpo aqui, por que uns são tão inteligentes, outros são tão burros? Por que uns são tão sábios e outros tão ignorantes? Por que uns aprendem tão fácil e outros não? Certamente que podereis alegar a questão de hereditariedade, a questão da familiaridade, mas Deus, sendo justo, não pode colocar um numa situação difícil e outro numa situação boa sem uma causa anterior que a defina. Então, dentro desse ponto de vista, da forma que a gente procura entender, a doutrina espírita traz para nós a justiça de Deus mais justa, mais sábia, mais esclarecedora para todos nós. É dentro desse princípio que nós devemos procurar agir para construirmos e para estabelecermos um melhor amanhã para todos nós.
Porque a bondade, a doçura, a mansuetude ao lado da maldade, da crueldade, da barbarie? Como podem ser tão diligentes, diferentes entre si, as partes de um mesmo todo homogêneo? Disse-á que a educação que a modifica. Neste caso, de onde vêm as qualidades inatas a inteligências precoces, os bons e maus instintos independentes de toda educação e tantas vezes em desarmonia com o meio no qual se desenvolvem. Então, uma família grande, nós vamos ter aquele filho educado, aquele filho problema. Nós vamos ter aqueles que são fáceis de lidar e aqueles que não querem lidar com as situações. Então nós vamos ter várias situações, nós vamos ter vários momentos de reflexão, vários momentos de procurarmos entender, vários momentos de procurarmos trabalhar para a realização do bem, trabalhar para procurarmos construir e edificar em nosso mundo íntimo algo melhor, algo mais justo. Então isso faz uma diferença. Se nós estamos procurando trabalhar para sermos melhores, para sermos mais justos, e alguns outros nem pensam nisso, se uns vão para a escola e aprendem com muita facilidade, outros nem tentam aprender, tem alguma lei anterior que a define. Podem ter certeza. Não resta dúvida de que a educação modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas aqui ocorre uma outra dificuldade. Quem dá a esta a educação para fazê-la progredir? Outra alma que possui origem comum não devem ser mais adiantada. Aquilo que a gente já comentou anteriormente, por que uns melhoram? Então, vamos repetir aqui para a gente fixar melhor. Não resta dúvida de que a educação modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Lógico. Ao passar do tempo, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos aprendendo coisas novas, nós vamos nos tornando mais intelectualizados, mais bem informados e também espera-se que mais moralizado. Mas tem o outro lado. É outra dificuldade. Quem dá a esta a educação para fazê-la progredir? Por que umas... De onde veio a educação progressiva, constantemente adaptando-se às condições naturais da gente fazer o progresso, nosso progresso? Outras almas que possuem origem comum não devem ser mais adiantadas. Então, se as almas vêm de um local comum, que está todo mundo dentro do mesmo nível, por que uns são mais adiantados do que os outros? Porque uns estão em condições melhores do que os outros. Essa é a pergunta, esse é o ponto que nós temos que procurar entender. Além disso, reentrando a alma no todo universal de onde saiu e, havendo progredido durante a vida, leva-lhe um elemento mais perfeito. Daí se infere que este todo se encontraria pela continuação profundamente modificado e melhorado, assim como se explica saírem incessantemente desse todo almas ignorantes e perversas. Se você sai, se educa, volta e melhora aquele todo, então de onde saem as almas ignorantes e perversas? Por que essas almas ignorantes e perversas ainda continuam existindo na Terra? Se existe, por outro lado, um grande esforço para educar as almas. E aí a doutrina espírita vem trazendo para a gente um conjunto de explicações, um conjunto de dados importantes para que nós possamos compreender, entender o que é que a doutrina espírita realmente traz, o que ela realmente faz em nosso íntimo, para nos tornarmos pessoas de bem, para nos tornarmos pessoas melhores. Esse é o questionamento que nós devemos fazer. Somos espíritas? Estamos melhorando? Estamos nos melhorando? Estamos nos aperfeiçoando? Até quando vamos nos melhorar, vamos nos aperfeiçoar? O céu e o inferno, ou justiça divina segundo o Espiritismo, a doutrina que traz para nós um ponto importante para nós entendermos como funciona esse princípio básico, que é
a existência espiritual. Como que se dá essa existência espiritual, de que forma nós existimos, de que forma nós resistimos, de que forma nós vamos buscar a nossa essência e fazer trabalhar essa essência para as grandes realizações nossa para o porvir. Então, nesta doutrina, a fonte universal de inteligência que abastece as almas humanas é independente da divindade, não é precisamente o panteísmo. Então, à medida que a gente mostra que a fonte da inteligência é independente da divindade, foge do panteísmo. Então vamos lá, o que o panteísmo diz? O panteísmo, propriamente dito, considera o princípio universal de vida e de inteligência como constituinte da divindade. Deus é, concomitantemente, espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, do qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Então, tudo está presente no todo. Até aí tudo bem. Deus emana do teu amor para todos nós. Deus emana da sua energia para envolver todos os seres. E, logicamente, que dentro de cada um dos seres vivos tem uma partícula de Deus. Mas dentro de cada um dos seres vivos tem uma partícula de Deus, e não os seres vivos estão presentes dentro de Deus, que é diferente, conforme o panteísmo mostra. Então, Deus é o conjunto de todas as inteligências, segundo o panteísmo, reunidas, cada indivíduo sendo uma parte do todo. É Deus ele próprio, nenhum ser superior e independentemente rege o conjunto ou o universo. É uma imensa república, sem chefe ou antes, onde cada qual é chefe com poder absoluto. Então, entender essa questão é muito importante, porque à medida que a gente acha que está tudo interligado, que todo mundo manda, todo mundo obedece, fica uma coisa meio estranha, não fica? Então, o Kardec faz essa comparação, porque o céu e o inferno, ele vai fazer várias comparações na primeira parte, são 11 capítulos, fazendo as comparações, trazendo para nós esclarecimentos importantes, para que a gente raciocine como que a doutrina espírita mostra-nos o céu e o inferno, e de que forma nós podemos interagir para nós nos melhorarmos, para nós nos aperfeiçoarmos, e, obviamente, estarmos em melhores condições de realizar o bem em nós mesmos. Agora nós vamos observar a outra parte importante para nós podermos entender a doutrina espírita e, logicamente, esclarecendo por que nós não concordamos com o panteísmo. A este sistema pode opor-se inumeráveis objeções, das quais são estas as principais. Não se podendo conhecer a divindade sem infinita perfeição, Deus é infinita perfeição, Deus é infinita sabedoria, Deus é infinito amor, a infinita bondade, a infinita benevolência, ou seja, todas as qualidades que nós nem sequer conseguimos imaginar em plenitude. A partir do momento que a gente começa a entender isso, nós vamos ver que a doutrina espírita está trazendo para nós um Deus onipotente, ultrapoderoso e único. Para nós espíritas, Deus é onipotente, ultrapoderoso e único. Mas é tão justo, tão sábio, que Ele colocou em nós mesmos as leis e os mecanismos das leis para que a gente possa, então, nos readaptarmos, reajustarmos perante essa justiça divina, perante essa lei divina. Não se podendo conceber a divindade sem infinitas perfeições, pergunta-se como um todo perfeição pode ser formado de partes tão imperfeitas, tendo necessidade de progredir. Então, se a gente sair um pedacinho lá desse todo, veio reencarnado, vai depois voltar para lá, se esse todo é todo perfeição, como que nós somos tão imperfeitos, tão cheios de mazelas, tão cheios de imperfeições? Então, nós precisamos começar a entender, começar a raciocinar, começar a observar como nós estamos agindo, de que forma nós estamos conduzindo a nossa existência para sermos amanhã melhores. Devendo cada parte ser submetida à lei do progresso, força é convir que o próprio Deus deve progredir. E se ele progride constantemente, deveria ter sido, na origem dos tempos, muito imperfeito. Então,
E o Kardec ele vai esmiuçando, ele vai trazendo para nós pontos importantes de fazermos a reflexão, pontos importantes para nós entendermos os mecanismos da lei, para que a gente possa então entender como funcionam esses mecanismos das leis. E as leis divinas trazem para nós momentos de grande reflexão, momentos que nós devemos procurar entender tão bem quanto necessário para nos aperfeiçoarmos. Por isso que vem tão esmiuçado, tantas vezes parece que ele está repetindo, e aqui está mostrando para a gente que se todo mundo progride para voltar para lá, para aquele local, Deus também está progredindo. Logicamente que Deus progride, mas a partir de sua perfeição, tornando-se ainda mais perfeito, no meu entendimento. Embora Kardec já colocou para nós que Deus é a suprema perfeição, não tem mais nada para ele aperfeiçoar. Que também concordo. Por mais paradoxo que pareçam as nossas ideias, por mais contraditórias, mas quando a gente para pensar que tudo é constante aperfeiçoamento, todo conjunto de vida, tudo que Deus criou está em aperfeiçoamento. Está desenvolvendo a bondade, vem desenvolvendo o amor. Então tudo aquilo que nega esse constante aperfeiçoamento do amor fica meio estranho da gente acreditar. E como pode ser imperfeito, formado de ideias tão divergentes, conceber leis tão harmônicas, tão admiráveis, de unidade, de sabedoria, de previdência, quais as que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todas concorrem para as leis da natureza. Então, estarmos com uma partícula de Deus dentro de nós significa que nós vamos estar buscando a perfeição. Mas estarmos dentro de Deus significa que Deus também tem as nossas imperfeições. Então, para que a gente possa entender isso, Kardec vem esmiuçando para nós, trazendo para a gente várias informações para que a gente possa repensar, para que a gente possa reavaliar, para que a gente possa procurar entender como se tudo isso se dá. Então, nós temos que procurar raciocinar, pensar, entender, e por isso a doutrina espírita requer estudo. Um estudo que raciocina, que amplia o raciocínio. Como sucede, pois, que elas murmurem sem cessar contra essa lei que são obra sua? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, senão com a cláusula de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos, que abrange se um só fato lhe trouxer um desmentido, é que não contém a verdade absoluta. Aí é que está. Essa questão da verdade absoluta que Kardec coloca para nós, é que nós temos que estar sempre procurando entender. Nós temos que estar sempre procurando raciocinar. Nós temos que estar sempre procurando desmistificar algumas coisas e fazer valorizar outras, criar condições de raciocinarmos sempre sobre as coisas melhores possíveis, para que a gente seja realmente melhor. Para que a gente esteja sempre em condições de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos. E com isso, nós vamos estar sempre procurando edificar o bem, construir o bem, para que esse bem esteja sempre envolto em nós, sempre nos envolvendo, sempre nos fortalecendo e sempre fazendo com que estejamos em constante aperfeiçoamento. Mas Deus, que já é perfeito, Ele não pode fazer parte das pessoas imperfeitas. Ele está envolvendo as pessoas imperfeitas. Uma partícula dele está dentro das pessoas imperfeitas, impulsionando-as à perfeição. Porque somos filhos de Deus, nós temos uma partícula dele dentro de nós. Mas daí querer que Deus, que estejamos sempre em Deus e com tantos erros que a gente tem, aí fica complicado. Por isso que nós temos que estar raciocinando de uma forma diferenciada.
Por isso que nós temos que estar raciocinando que a misericórdia divina sempre nos envolve, nos impulsiona ao progresso e nos dá aquele senso de razão, aquele senso de entendimento, o senso de disciplina que nos leva a fazer com que estejamos sempre procurando uma construção melhor para o nosso amanhã. O céu e o inferno, ou justiça divina segundo o Espiritismo, o porvir e o nada. Existe o nada? Existe o porvir? Eis a questão que nós vamos procurar concluir ao longo desses 14 tópicos que compõem o capítulo 1. Sob o ponto de vista moral, as consequências são igualmente ilógicas. Em primeiro lugar, é para as almas, tal como no sistema precedente, a absorção num todo de perda da individualidade, dado que se admita, consoante a opinião de alguns panteístas, que as almas conservem essa individualidade. Deus deixaria de ter vontade única para ser um composto de miríades de vontades divergentes? Como nós temos tantos problemas íntimos para resolver, como nós temos tantos problemas íntimos para darmos contas deles, como que nós vamos então ser um ser perfeito, ser um ser que preencha todos os dados de perfeição? Não tem jeito. Somos muito imperfeitos, somos cheios de vontade divergente, somos cheios de manias divergentes, de estranhas. Eu às vezes costumo dizer que o ser humano é um bichinho que anda em pé e alguns têm cabelo na cabeça. O resto é tudo diferente. Então nós precisamos entender isso. E baseado nisso, nós vamos ver que a justiça divina está sempre trazendo para nós oportunidades. Então a absorção pelo todo universal, de sair de um local e vai lá tampar naquele buraquinho de volta, já mais aperfeiçoado, então Deus estaria aperfeiçoando. Então Deus não seria tão perfeito dentro do sistema de unidade de um todo e dentro do panteísmo, que Deus está dentro de todos nós e nós estamos dentro de Deus, e aí todos nós somos Deus e Deus são todos nós. Aí fica uma coisa mais complexa, porque, conforme ele está mostrando aqui, não tem ordem, não tem quem governe, e tantas pessoas divergentes, tantas pessoas estranhas, como que elas podem ser Deus? Mas nós temos que entender ainda que, quando a gente falou antes, que Deus está dentro de nós, que sendo filho de Deus, nós temos uma partícula de Deus. Óbvio, os espíritos são filhos de Deus, e os filhos têm uma partícula do Pai. Mas querer que essa partícula interfira na perfeição de Deus vai uma grande distância. Então, na hora que a gente está falando de sermos, a didática parece que não está ficando muito boa, mas na hora que a gente está tentando pensar em que somos filhos de Deus, nós somos parte de Deus, assim como nossos filhos, a gente fala assim, é meu sangue que corre, não é meu sangue. Nós demos características genéticas para aquela criança, que são nossos filhos. Assim, Deus dá para a gente determinadas características psíquicas, que é a tendência a caminharmos sempre para o processo evolutivo, para nos aperfeiçoarmos, para nos tornarmos melhores. Mas nós fomos criados simples e ignorantes, desde lá das partículas das mônadas psíquicas, até que um dia cheguemos aos anjos. É um longo caminho, um caminho talvez milenar, mais do que milenar, e ser filho de Deus é diferente de estar presente dentro de Deus e Deus todos nós sermos Deus. Isso que ele está tentando nos mostrar. Além disso, sendo cada alma parte integrante da divindade, deixa de ser dominada por um poder superior, não incorre em responsabilidade por seus atos, bons ou maus, soberana, não tendo interesse algum na prática do bem, ela pode praticar o mal impunemente. Se eu sou integrante de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, que eu sou integrante de Deus, Deus está junto comigo, então vou estar fazendo o mal e não vou ser punido. É isso que o Kardec tenta mostrar para a gente, que não é compatível com o nosso modo de pensar. E principalmente nós ocidentais queremos pensar de uma forma muito lógica. Os orientais pensam de uma forma muito abstrata. E às vezes a gente fala a mesma coisa, mas
com palavras diferentes, com entonações diferentes. E aí é importante a gente procurar entender, é importante a gente procurar compreender para sermos efetivamente melhores. Porque ninguém vai ficar impune se fizer o mal. O mal sempre tem consequências para quem o faz. E que a luz e a paz estejam sempre iluminando nossas consciências para que a gente esteja em condições de compreender as grandezas divinas e a possibilidade de fazer sempre o melhor possível uns pelos outros. O porvir e o nada. Como que nós vamos conciliar o porvir, cheio de realizações, boas ou más, de acordo com as condutas que nós tivemos tomado aqui, ou o nada, morreu, não existe mais nada, acabou. E no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, Kardec disse, se o nada realmente existisse, era uma coisa muito boa para os maus, não terão que responder pelos seus atos. Mas graças a Deus, o nada não existe. Existem sim as condições das almas que chegam no mundo espiritual necessitadas de passar pelo reajuste ou aquelas que têm a possibilidade de colher os bons frutos daquilo que fez. Demais, esses sistemas não satisfaz nem a razão, nem a aspiração humanas. Deles decorrem dificuldades insuperáveis, pois são impotentes para resolver todas as questões, de fato, que suscitam. Então, quando a gente quer entender o mundo espiritual, cada um com as suas ideias, cada um com suas conjecturas, cada um com seus pontos de vista, aí a doutrina espírita vai trazer para nós algo muito diferente do que a maioria das pessoas pensavam. Mas em compensação, mesmo sendo diferente, ele estará trazendo uma moldura, trazendo para nós um esclarecimento. Aquilo que faltava para nós podermos entender o mundo espiritual é o que a doutrina espírita vai trazer. A gente vai ver isso na segunda parte. Nesses 11 capítulos que constituem a primeira parte, nós vamos estar buscando raciocinar e entender sobre as consequências e sobre as teorias que existiam antes. Importante para que a gente chegue a ter uma fé raciocinada, uma fé dentro de um processo de razão, de coerência, de compatibilidade. Então nós temos que procurar entender as forças que nos conduzem à perfeição, as forças que nos conduzem ao bem. E de que forma nós fazemos isso? Entendendo como que as pessoas pensavam que eram essas forças, como que elas pensavam que eram essa interação e como que a doutrina espírita traz para explicar. Se você não se convencer, tudo bem, não vou ficar chateado. Poderemos ser amigos, continuar fazendo nossos estudos juntos aqui, virtuais, e continuaremos raciocinando do nosso jeito, você do seu jeito, mas nós que somos espíritas, vamos procurar nos fortalecer nesse entendimento para que a gente possa, então, estar em condições melhores. É para esta última crença que a lógica nos impele. Irresistivelmente, crença que tem formado a base de todas as religiões, desde que o mundo existe. Então, o que ele vai explicar aqui agora é aquilo que as pessoas acreditam, que o mundo inteiro acredita, que as pessoas tendem a acreditar. Então, ele vai expandir os conceitos, vai aperfeiçoar os conceitos, trazendo para nós mais clareza e mais entendimento daquilo que nós gostaríamos tanto de ter, aquela certeza absoluta de ver com os nossos próprios olhos, embora a gente veja todo dia, toda noite, durante o sono. Às vezes a gente lembra desse sonho, lembra de onde nós passamos, lembra daquilo que vivenciamos, e cada um também vai dar a sua interpretação, o seu ponto de vista. E a doutrina espírita vem trazer para nós esclarecimentos, principalmente o sonho. Nós temos o sonho de recordação, de intercâmbio, e aquele sonho que é para uma descarga das nossas tensões diárias. Então, de todo jeito, nós vamos ter essas três qualidades de sonhos: a recordação, quando nós lembramos de vidas passadas; o de intercâmbio, quando nós vamos para estudar ou para dar aula, que também tem pessoas encarnadas que dão aula no plano espiritual; e a outra parte é aquele descarga das nossas tensões. A gente quer resolver um problema, então a gente sonha que resolveu o problema, às vezes a gente fica tão feliz que acaba resolvendo. Ou a gente sonha que está trabalhando, fazendo nosso serviço, fica cansativo, acorda cansado, para a gente aprender a relaxar antes de dormir, fazer nossas orações, fazer nossas meditações. Esse lógica nos conduz à individualidade da alma,
também nos aponta esta outra consequência. A sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais. Falamos pausadamente. Então, as nossas qualidades pessoais vai ser aquilo que vai direcionar a nossa sorte no mundo espiritual. Como nós vamos viver no mundo espiritual. Como nós vamos estar nos adaptando, nos construindo no mundo espiritual. Pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem, como do homem perverso, estivesse no nível do sábio, do homem de bem. E aqui, quando a gente fala do selvagem, tem muito selvagem hoje que são almas adiantadas, que estão lá fazendo o seu processo de aperfeiçoamento. No final do livro, você vai ver que uma nota que a editora FEB faz, esclarecendo vários pontos de vista que o Kardec tem aqui para aquela época. Então, nós vamos estudar por que ele pensava assim naquela época, mas hoje, entre os selvagens, existe espíritos de escola, espíritos que estão lá passando por um processo de aprendizado importante para o seu processo evolutivo. Então, não existe mais a gente falar assim, esse é mais atrasado, aquele é mais atrasado. Não. Cada um está onde precisa para passar pelo aprendizado necessário à sua construção futura. Para nós construirmos o nosso futuro, nós temos que passar por determinados processos, por determinados arranhões, por determinadas feridas, para que a sua cicatrização nos dê experiência e consciência de nossos atos para as conquistas futuras. Isso está dentro da lógica que a doutrina espírita e a maioria das religiões procura ensinar para as pessoas, cada uma a seu jeito. Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter responsabilidade nos seus atos. Mas para haver essa responsabilidade, preciso é que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre-arbítrio, há fatalidade e, como com a fatalidade, não coexistem a responsabilidade. Então todos nós temos responsabilidade. E como nós temos responsabilidade, não existe tanta fatalidade como gostaríamos que existisse, não. Existem ações que comprometem o processo evolutivo da humanidade, que comprometem o processo evolutivo de uma ou outra pessoa, porque ainda somos muito apegados às coisas materiais. Isso atrapalha o nosso processo evolutivo. Isso atrapalha a nossa evolução. Então nós temos que procurar nos adaptar, nos aperfeiçoar, para sermos melhores, para estarmos mais condizentes com aquilo que a justiça divina espera de nós. O aperfeiçoamento íntimo, a melhoria ética e moral, onde quer que estejamos. O céu e o inferno, ou justiça divina segundo o Espiritismo, por vir de o nada. A gente está fazendo nossas reflexões sobre os ensinos deste livro que traz para a gente a ideia do que é o céu e do que é o inferno. E também os meios do caminho que existem para que a gente possa entender as lições do Mestre de uma forma bem clara e podermos aprender a vivenciar os ensinamentos divinos também de uma forma mais clara, mais transparente e mais condizente com as nossas necessidades espirituais. Certamente que a maioria dos espíritos, ao depararem com essas verdades, eles começarão a repensar. E nós espíritas que já temos que repensar, fica aí o questionamento que nós temos que sempre fazer. Como nós estamos agindo, de que forma nós estamos interagindo para que o nosso amanhã seja de luz, de paz e de fraternidade. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou da infelicidade da alma após a morte, ou por outra, as penas e gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno, encontrada em toda parte. Então, praticamente em toda a Terra, tem aqueles padrões arquetípicos de entender o mundo do ponto de vista que nós temos um corpo e esse corpo é regido e mantido vivo por um espírito. Quando esse espírito sai do corpo, quando esse espírito parte para outras situações, nós então começaremos a entender que existe algo mais. Mas enquanto nós estamos presos ao corpo, nós fazemos uma série de conjecturas.
E aí nós temos a doutrina espírita que nos esclareça para nos dar um pouco de razão nas conjecturas que fazemos. E as religiões do mundo inteiro admitem que após a morte você vai ter o gozo ou você vai ter o sofrimento. Depende do que você fez. No que elas dizem essencialmente é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas e de outras. Se você for uma pessoa bondosa, uma pessoa ética, uma pessoa moralizada, logicamente você vai estar em condições de ser ajudado pelos bons espíritos. Qualidades contrárias a essa, ou seja, defeitos, vai existir uma certa dificuldade de você ser amparado pelos bons espíritos. Então nós vamos ver que quando a gente chega no mundo espiritual, nós vamos estar numa condição de acordo com aquilo que nós tivermos feito aqui na Terra. E aí, logicamente, nós vamos procurar estar melhor, estar nos aperfeiçoando para que o nosso amanhã seja de luz, de paz e que possamos construir cada vez mais um mundo melhor. Mas para isso, precisamos observar as leis que regem nossas vidas, principalmente os princípios cristãos, as leis cristãs. Daí o ponto de fé contraditórios, dando origem a cultos diferentes e os deveres impostos por estes consecutivamente para honrar a Deus e alcançar por esse meio o céu, evitando o inferno. Aí, se cada um pensa de um jeito, se cada um monta a sua religião, o seu modo de pensar, as suas ideias, cria-se correntes filosóficas daqui e dali, ou correntes de pensamento, que vai influenciando pessoas. E nós temos que procurar entender aqui o seguinte: existe as penas e as recompensas? Como elas são? Existem as penas e as recompensas? De que forma eu posso desfrutar mais das recompensas? São questionamentos que nós temos que fazer, são questionamentos que nós temos que procurar entender para estarmos em condições melhores amanhã. Sempre que a gente faz essas reflexões, a gente começa a melhorar a nossa condição vibratória. E mesmo que a gente tenha feito essa reflexão aqui e não chegado a um denominador comum, a um entendimento comum, mas já ao chegarmos no plano espiritual, já pensamos, opa, já estudamos sobre isso aqui. Então, ao invés de ficar perdido no espaço em torno da Terra, ou em regiões infelizes, o espírito começa a pensar nos estudos que ele fez, começa a procurar entender os estudos que ele fez, e aí ele vai sedimentar informações importantes para o seu crescimento e para a sua possibilidade de ser ajudado e resgatado. O céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, por vir e nada. Todas as religiões houveram de ser, em sua origem, relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes, assaz materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. E isso é o grande calo da humanidade. Eu fiz uma promessa para o santo. Como eu vou cumprir essa promessa? Cumprindo. Vá lá e faça a promessa que você prometeu. Alivie os encargos da sua consciência. Mas na doutrina espírita, nós temos um encargo moral, intelectual e ético. Então, de acordo com essa nossa postura ética, moral e intelectual, nós vamos estar no mundo espiritual. Mas a gente está materializando todos os conceitos, então nós vamos ficar presos às formas exteriores. É o que acontece com a maioria das pessoas. Conforme Jesus lembra no Evangelho, lavar as mãos antes de comer é mais importante do que fazer uma oração. Então nós temos que procurar, que muitas das vezes até hoje a gente ainda pensa desse jeito. Cada atitude que a gente vem a tomar, cada atitude desagradável que a gente constrói, a gente cria para nós uma condição para que a gente terá que um dia aperfeiçoar, corrigir e melhorar.
Procuremos, pois, então, esse aperfeiçoamento, essa melhoria, para que a gente tenha condições de estar cada vez melhor, cada vez mais crescendo para Deus, cada vez nos aperfeiçoando mais e cada vez entendendo mais. Porque quanto mais a gente entende, mais a gente desenvolve nosso intelectual e também, logicamente, nós vamos procurar tomar uma atitude ética e moral, porque a gente já compreendeu, quem compreende, pratica. Por muito tempo, essas fórmulas lhes satisfaziam a razão. Porém, mais tarde, porque se fizessem a luz em seu espírito, sentindo o vácuo dessas fórmulas, uma vez que a religião não o preenchia, abandonaram-na e tornaram-se filósofos. Ou não quiseram nem pensar sobre isso. Então nós temos que procurar desenvolver nas pessoas um sentimento lógico para entender Deus, que é extremamente abstrato, da forma mais lógica possível. Quanto mais nós procurarmos entender Deus da forma mais abstrata possível, mais nós vamos nos tornar pessoas melhores, pessoas mais adaptadas às realizações do bem, mais adaptadas às realizações do amor e da paz entre nós seres humanos. E para isso, a religião desempenha um papel fundamental, que ela dá para o homem o limite daquilo que ele pode fazer pelo outro, ou fazer com o outro. Entendendo isso, o ser humano vai começar a caminhar. Conforme ele diz aqui, eles abandonaram a religião e tornaram-se filósofos. Criaram uma filosofia naquela época, criaram uma filosofia para esclarecer-nos das necessidades que nós temos, mas, muitas das vezes, insuficiente, fazendo com que muitas pessoas se perdessem ao longo do caminho, fazendo com que muitas pessoas deixassem a religião em si. E hoje, então nós vamos começar a pensar, a entender e a raciocinar sobre o céu e o inferno do ponto de vista espírita, para que a gente possa entender as consequências de nossos atos nessa vida, nas vidas futuras. O céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo, a gente precisa de sempre entender que o homem procura, desde de épocas imemoriais, esse contato com Deus, essa relação com Deus. E esse é um dos pontos que Kardec mostrou, que é porque Deus existe. Então nós vamos procurar entender, durante esses estudos aqui do livro Céu e Inferno, essa relação e por que as pessoas temem o inferno e por que as pessoas buscam o céu, até mesmo por caminhos meio tortos, mas a maioria das pessoas querem buscar ter esse encontro com o céu interior, com Deus, e buscar esse caminho melhor. Então, se a religião, apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem, tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer, e ele crerá, desde que lhe dê pábulo espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. Pábulo quer dizer sustento. Então, nós precisamos entender que o ser humano sempre vai precisar de uma religião que seja progressista. Como que nós vamos falar de religião para os jovens atuais? De que forma nós vamos convencer os atuais jovens a respeito do céu e do inferno? Quais os parâmetros que eles têm para esse julgamento? Então nós precisamos estar sempre atentos na forma com que a gente conduz a nossa vida e a forma com que a gente vai passar para o jovem, a forma com que a gente vai passar para aqueles que estão ao nosso redor, esse entendimento da vida espiritual. E é por isso que é importantíssimo nós lembrarmos que tem que ser progressivo. As técnicas que nós usávamos no passado, ou que foram usadas conosco, já não servem no mundo de hoje. Então, nós temos que começar a repensar, começar a reestruturar nossas ideias, nossos ideais, para podermos acessar esse jovem tão faminto de tantas coisas e, ao mesmo tempo, tão sem tempo para estudar aquilo que ele quer, ou até mesmo aquilo que ele precisa. Quando a gente vai fazer um serviço de internet, a gente se assusta porque o tempo voa
Na hora que a gente viu, já passou 1 hora, 2, 3, e a gente fez tão pouco. Então, nós precisamos estar sempre atentos para que a gente entenda como conquistar o jovem e como conquistar também as pessoas adultas que não são espíritas, mas estão cheias de dúvidas. E é isso que nós temos que estar sempre refletindo, que nós temos que estar sempre buscando para estarmos em uma condição melhor amanhã. O homem quer saber de onde veio e para onde vai, mostrando-se-lhe um fim que não corresponde às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, tampouco aos dados positivos que lhe fornecem a ciência, impondo-se-lhe, ademais, para atingir o seu desiderado condições cuja utilidade sua razão contesta, ele tudo rejeita. Então, primeiro ponto que nós temos que procurar entender, que o ser humano ele é um ser que tem sempre a necessidade de pensar coletivamente, de pensar de uma forma social. Precisa desse contato social, precisa desse acompanhamento social, precisa dessa interação, dessa harmonização e também precisa estar se sentindo bem dentro do grupo. Mas isso só não basta. Ele precisa de um contato com Deus. Ele precisa pensar em Deus. Existem exceções, mas a exceção dentro da sociedade é menos de 1%. Os outros 99,5%, vamos dizer assim, um dado empírico, apenas didático, eles precisam e têm necessidade de ter essa comunhão com Deus, essa necessidade de estar se aproximando de Deus. Então, a religião tem que mostrar para essas pessoas, como, de que forma é melhor se aproximar, é melhor entender, é melhor procurar compreender Deus. E com isso, nós vamos também adaptando-nos e aperfeiçoando-nos para que todos nós possamos estar cada vez mais melhorado, aperfeiçoado e em condições de melhor servir a causa do bem, em condições de melhor servir ao nosso propósito evolutivo. Mas para isso, nós temos necessidade de entender o que nós estamos crendo, da forma que nós estamos crendo. O materialismo e o panteísmo parecem-lhe mais racionais, porque com eles ao menos se raciocina e se discute, falsamente embora, é a razão porque antes de raciocinar em falso do que não raciocinar absolutamente. As pessoas têm essa necessidade de raciocinar. As pessoas têm a necessidade de parar e falar assim, por que eu estou acreditando desta forma? Então ele vai levar para a sua lógica. E a sua lógica pode ser, ao ponto de vista de um crédulo, principalmente aqueles mais conservadores, um ponto de vista meio estranho, muito absurdo, mas é aquilo que ele consegue raciocinar. Se nós os queremos convencer, melhor dizendo, nós devemos então procurar mecanismos e meios de fazê-lo pensar na sua forma de crer, oferecendo em contrapartida os nossos pontos de vista, para que ele possa então saber se eu posso ir por esse caminho ou se eu posso ir por aquele outro. De que forma é melhor para eu crer? Apresente-se-lhe, porém, um futuro condicionalmente lógico, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, e ele repudiará o materialismo e o panteísmo, cujo vácuo sente no seu fórum íntimo, e que aceitará a falta de melhor crença. Então, se a gente chegar e mostrar algo mais lógico, algo mais condizente, algo mais palpável, logicamente, aliás, palpável, né? Por conseguintemente, a pessoa vai tender a acreditar do jeito que nós estamos mostrando. Porque faz necessário que a gente tenha condições de mostrar para a pessoa as novas possibilidades que a ciência espírita nos traz. É uma ciência abstrata, é uma ciência subjetiva que exige da gente a abstração de pensamento, a abstração do entendimento, para que a gente possa abarcar o maior número de informações possíveis. O Espiritismo da coisa melhor, eis porque é acolhido pressorosamente por todos os atormentados da dúvida. A gente até grifou aqui dúvida, porque aquelas pessoas que estão em dúvida, nós vamos conseguir atendê-las, nós vamos conseguir acessar a elas as informações para que elas possam então pensar, raciocinar, refletir,
sobre aquilo que nós estamos falando, sobre aquilo que está sendo ensinado. A dúvida é um grande companheiro do ser humano. Quando você tem certeza absoluta de uma coisa, você corre o risco de se tornar um fundamentalista, um radical. Então nós temos que procurar raciocinar e sempre procurar o seguinte: como eu posso aperfeiçoar, no mínimo, o meu entendimento? Os que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares o que procuram, o Espiritismo tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos. E é por isso que, inutilmente, o tem combatido. Combater o Espiritismo é uma coisa bem complexa, porque as pessoas que vão combater no Espiritismo, quando eles pegam para estudar, eles acabam se convertendo no Espiritismo. Porque é a lógica, é aquilo que nós aspiramos, é aquilo que nós buscamos, é aquilo que mais ou menos nós já temos em nossa mente de como é, de como será. Por isso, é de extrema importância para nós procurarmos estar sempre raciocinando, sempre entendendo como e de que forma as informações chegam para nós. E principalmente, se elas estão dentro de uma lógica que seja, no mínimo, aceitável. Que tem lógica para todos os gostos. E nós temos que ter a lógica que traga para nós a possibilidade de entender e de aceitar as informações sem ferir os princípios básicos daquilo que nós professamos. Mas se eles estiverem errados também, temos que nos modificar. Mas dificilmente a gente acha alguma coisa que esteja realmente errada. E assim, nós chegamos mais ao final deste tópico, entendendo que o homem está sempre buscando a Deus, procurando compreender as coisas de Deus, procurando estabelecer uma conexão com Deus. E somente essa conexão nos leva a estarmos crescendo, espiritualmente falando, estando dentro dessa conexão, estabelecendo padrões de entendimento. Lógico que a gente fala conexão com Deus, não é que a gente vai receber uma mensagem de Deus, que segundo Emmanuel, o único que recebeu foi Jesus. Mas nós vamos entender nessa conexão os princípios da fé, da aceitação, do raciocínio sobre como as coisas são, da forma mais simples possível, dentro dos padrões de fé, para que a gente possa crescer e desenvolvermos-nos espiritualmente. Mas as nossas reflexões sobre os ensinamentos espíritas, eles são extremamente importantes no nosso despertar no mundo espiritual. Porque se você não entendeu nada, mas se você pensou sobre eles, na hora que você chegar lá, você vai estar deparar com todo aquele glamour, com toda a grandiosidade do mundo espiritual, aí você vai olhar e vai falar assim: ah, agora eu entendo. E isso significa poupar séculos de sofrimento. Por isso, a gente está fazendo esse estudo, colocando aqui na rede, para que todos nós possamos ter acesso, estudar, observar, para que a gente possa crescer espiritualmente e nos melhorarmos, para que o nosso planeta também melhore. O céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando nesse primeiro capítulo o porvir e o nada, como uma forma de a gente nos prepararmos para ir entendendo cada vez mais sobre o que é o céu e o que é o inferno, a partir do estudo que Allan Kardec fez e comparou dos estudos daquilo que ele conhecia, das religiões que ele conhecia, da forma com que os povos conheciam e entendiam, os princípios estabelecidos como o céu e o inferno, as penas e recompensas no plano espiritual, de que forma vamos ser punidos e por quê, e quais as nossas recompensas e por que teremos direito a elas. E isso é muito importante para que a gente tenha as bases fundamentais para uma fé, que é um raciocínio sobre as consequências dos nossos atos e quais atos nós devemos tomar. Então, instintivamente tem o homem a crença no futuro, mas não possuindo até agora nenhuma base certa para defini-lo, a sua imaginação fantasiou os sistemas que originaram as diversidades de crenças. Então, até aqui, as pessoas procuraram entender o céu ou o inferno a partir de vários livros que foram lendo, de vários contos, dentro dos princípios culturais de cada povo. Então, estabelecia-se um céu e um inferno. Para nós, hoje, a doutrina espírita traz
e aliás já tem mais de 150 anos, ela traz para nós princípios que nos dá base para raciocinarmos e entendermos sobre o que é o céu, sobre o que é o inferno. Hoje nós temos o livro Nosso Lar, a Violetas na Janela, que nos dá uma base melhor do que é esse céu e do que é esse inferno. Principalmente no livro Libertação, vai nos mostrar o que é o inferno. Depois tem 3 livros, O Abismo, Aglon e Sexo Além da Morte. Esses 3 livros mostram a condição de espíritos extremamente infelizes no plano espiritual. Nem condições de dar comunicação eles têm. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos arquitetada engenhosamente, porém o resultado da observação de fatos materiais que se desdobram hoje à nossa vista, congraçará, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou flutuantes e terá gradualmente. Então, por que ele fala ali materialmente e não arquitetado engenhosamente? Porque os espíritos vêm na reunião mediúnica, vinham na época do Kardec principalmente, e relatavam como eles estavam. Então ele separou os felizes, sofredores, infelizes, as condições daqueles espíritos, foi mostrando para a gente, os suicidas, as condições daqueles espíritos, foi mostrando para nós, foi trazendo para nós a base de compreensão para nós valorizarmos a vida, para nós valorizarmos estar aqui e entender o que é estar aqui. Por isso, o Kardec teve tanto cuidado para organizar esses compêndios de informações, de forma que a gente pudesse ter a ideia de o que é um espírito feliz e do que é um espírito sofredor. E tantos outros que tem no mundo espiritual, que ele vai estar catalogando várias outras lá na frente. Mas, então, o nada não existe. Sempre terá o porvir. Seja na vida espiritual, seja na vida de relação que nós temos com o mundo, uns com os outros, esse porvir sempre virá, sempre estará trazendo para nós consequências dos nossos atos. Você pode passar aqui na vida toda sem prestar conta à justiça, mas no plano espiritual prestamos, ou prestaremos. Por isso que nós devemos estudar a doutrina espírita, ler livros espíritas, alimentar nossa mente com ideias boas, com ideias de responsabilidade social, de responsabilidade espiritual e de buscar os crescimentos necessários ao nosso adiantamento, ao nosso aperfeiçoamento, para que a vida possa sorrir para nós e nós também possamos sorrir para a vida. E com isso, a gente vai vendo que a doutrina espírita ela traz para nós os fatos compatíveis com as realidades que nós acreditamos que o espírito vivenciará após a desencarnação. E os fatos são tão concludentes, são tão esclarecedores, que não deixa dúvida. Então, quando a gente estiver chegando lá nos últimos capítulos do livro, O Céu e o Inferno, nós vamos estar vendo as consequências, necessidades de cada espírito, de cada um de nós, frente às adversidades que encontramos. Pela força das coisas, a unidade de crenças sobre esse ponto, não já baseada em simples hipótese, mas na certeza. Aí você fala, mas eu não acredito nem vendo o Espírito passar mensagem. Não posso fazer nada. Mas centenas e centenas de pessoas, só de ler que o Espírito passou a mensagem, eles deparam com a coerência da mensagem, vê que a mensagem está trazendo esclarecimentos para a sua crença, e eles passam a acreditar na doutrina espírita ou em vários postulados que a doutrina espírita traz para a gente. A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos. Um passo imenso para a tolerância religiosa, em primeiro lugar, e mais tarde para a completa fusão. Então, à medida que a gente vai procurando entender os princípios estabelecidos pelas religiões, nós vamos procurar entender como nós devemos nos interagirmos entre nós, como nós vamos construir esses nossos caminhos, esses nossos processos, procedimentos, para que a gente tenha condições, diante de uma situação, agir com prudência, com cautela, com segurança. E principalmente sabedoria para esclarecer quem estiver por perto de nós. E assim nós vimos aqui o panteísmo, vimos a questão do todo universal,
E vimos também a questão da doutrina espírita, que acredita que nós, seres humanos, ao desencarnarmos, vamos estar com o espírito livre para estarmos nas condições espirituais e junto daqueles que se afinizam conosco. No capítulo 2, o temor da morte, causa do temor da morte, a razão por que não a temem os espíritas, nós vamos então ali fazer um conjunto de estudos, um conjunto de reflexões, para que a gente possa entender bem por que a gente tem medo da morte, quais as consequências de ter medo da morte, e se a gente não tivesse morrido, que condições que a gente teria, que estaria, pelo menos filosoficamente nós podemos falar. Então, a gente vai fazendo esses estudos, procurando compreender e entender as benesses e as vantagens das leis divinas, das leis cristãs. Então fica aí para vocês o site da FEB, www.febeditora.com.br. No site você pode encontrar o livro Céu e Inferno, como toda obra da codificação. E no site da FEB, que aí não tem o editor, é FEBnet, você encontra vários livros para download, para que você possa acompanhar nossos estudos, para que você possa estar acompanhando esse estudo que nós estamos fazendo. E muitos outros que virão e que já existem na internet.